Olá pessoal, hoje a aula é sobre questões, né? A gente vai resolver algumas questões sobre termodinâmica, pensando exatamente na primeira lei da termodinâmica. Peguei aqui algumas questões vestibulares para a gente resolver hoje. Então, a gente vai começar agora com a primeira questão é da PUC, lá do Rio Grande do Sul. Foi um vestibular do ano passado, voltado para o curso de medicina. Então, a gente vai resolver essa questão aqui agora. A gente tem aqui nessa questão, assim, ó. A figura a seguir representa o diagrama P versus V de um mol de um gás ideal, retratando diferentes processos termodinâmicos. Então, aqui a gente tem de A para B e de B para C. Vamos lá, vamos tentar entender quais são os processos termodinâmicos envolvidos aqui nessa questão. De A para B, a gente vai observar ó, que o volume aqui ó, que ele é constante, certo? Se a gente for olhar aqui, o volume de A é 2 centímetros cúbicos e o volume de B também é 2 centímetros cúbicos. Então a gente sabe que de A para B, a gente tem uma isovolumétrica, certo? Nessa isovolumétrica, a gente vai ter um volume constante, como a gente está constatando aqui agora. E de B para C, a gente vai ter uma isobárica, né? Olha a pressão aqui, a pressão ela é constante. Então a gente tem uma isobárica de B para C, onde a gente tem uma pressão constante. A gente vai ter então uma isovolumétrica de A para B e de B para C, uma isobárica, onde a gente tem pressão constante. Então vamos olhar aqui para as alternativas. Com base no diagrama, é correto afirmar que de A para B, a temperatura aumenta. Ó, vamos tentar visualizar aqui. De A para B, a gente tem uma isobárica. A gente vai ter aumento na pressão, mas o volume está constante. A gente sabe que a fórmula seria o PVT Lipovotó, né? É a lei geral, né? A gente usa o PVT Lipovotó. Se o volume é constante, né, para os dois casos, a gente vai ter então que cortar esse volume dos dois lados. Ele é igual. Então a gente vai ter pressão sobre temperatura, né? PI sobre TI igual a PO sobre TO. Nesse caso, então, a gente tem essa relação aqui. A gente está vendo a pressão aumentar, né? De A para B. Se a gente tem aqui, ó, vamos pensar, tá? PI vai ser a pressão do ponto A, vai ser 50, e a gente tem TA, né? A gente não sabe quanto é, e o de cá a gente tem quanto PB, né? PB vai ser 100, certo? Sobre TB. A gente vai ter então, ó, passa o TB para lá e passa o TA para o outro lado também. A gente vai ter 50 TB é igual a 100 TA. A gente está observando aqui, né, que TB ele tem que ser maior do que A, certo? Se A for 1, TB é 2, certo? Para a gente poder ter essa relação ali sendo representada. Então, sim, a temperatura de A para B ela está aumentando, tá? Letra A já seria a resposta correta. Vamos só tentar visualizar por que, que as outras alternativas estão erradas, né? Em BC, a temperatura do gás diminui, que ele está falando ali para a gente. Ele está falando que diminui, mas a gente sabe que de B para C, a gente tem uma isobárica, a gente tem a pressão constante, mas a gente está vendo o volume aumentar. Usando a própria lei, que é a lei geral, a gente vai observar o quê? Ó? Que de B para C aumentou o volume. Se aumenta o volume, a gente vai ter um aumento também na temperatura. Então não faz muito sentido essa temperatura diminuir. Tá? Ela não vai diminuir, ela vai aumentar. Na letra C, ele fala que a temperatura em C é igual à temperatura em A. Ó, isso aqui só aconteceria caso a gente tivesse de A para C, né, uma isotérmica, que não é o caso aqui. A gente tem uma isovolumétrica e depois uma isobárica. Então a gente não tem uma isotérmica. Se a gente tivesse uma isotérmica, sim, essa estaria correta. Mas então ela é falsa. Tá? E as temperaturas são constantes de A para B e C. Também não, né? Tá completamente errado, sendo que a gente tem uma isovolumétrica e apenas uma isobárica. Tá? Então essa também está falsa e a verdadeira é a letra A, como a gente já tinha visto. Tá? Vamos para a próxima questão. Antes da gente resolver a segunda questão, eu queria pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse aí seu like no vídeo, se ele está te ajudando a estudar para física, deixar a física um pouco mais fácil para você, certo? Peço esse apoio e vamos lá. Então, a segunda questão, a gente tem aqui uma questão da UFPR, que é a Universidade Federal do Paraná. Ela fala assim, uma certa
massa de gás ideal passa pelo processo termodinâmico ilustrado na figura ao lado. E representa, né, que apresenta o diagrama P versus V, pressão vezes volume. Então, a gente tem pressão aqui no eixo Y e o volume no eixo X. Considere que a temperatura do gás no ponto A vale 50 Kelvin, certo? Então, a gente tem a temperatura do ponto A. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a temperatura do ponto B, certo? A temperatura do gás no ponto B. A gente tem PV sobre T, né? Aqui PA, VA sobre TA igual a PB, VB sobre TB, certo? A gente tem essa consideração aqui para fazer. A gente sabe os valores da pressão, só olhar para o gráfico, tá? A pressão, ela é o eixo Y. O volume do ponto A, né? VA, o volume do ponto A é 50, certo? A temperatura do ponto A, ela também é 50. E a gente vai ter o que aqui no ponto B? No ponto B, a gente tem o valor para a pressão como 60 e o volume do ponto B como 150, certo? E a temperatura do ponto B é o que a gente quer encontrar, tá? A gente pode cortar aqui, né, esse 50 com esse outro 50, a gente fica, então, com 20. Passa esse TB para o outro lado, ele vai multiplicando, então a gente tem 20 TB igual a 60 vezes 150. TB, se a gente passar esse 20 para o outro lado, né, a gente vai ter que TB é igual a 60 vezes 150 dividido por 20. A gente pode resolver aqui do lado, então. TB vai ser igual a... Corta esse zero aqui, né, do 20 com o zero aqui do 60 e divide o 60 por 2, o 6 por 2, vai dar 3. Então, vai sobrar 3 vezes 150, certo? A temperatura do ponto B, então, é de 450 Kelvin. A gente tem aqui a letra C como resposta correta, certo? Já vamos, então, para a terceira questão. Vamos para a terceira questão. É uma questão da Universidade Federal do Espírito Santo e fala assim: um gás é submetido ao processo ABC, indicado no gráfico P versus V. O trabalho total realizado pelo gás nesse processo é... Então, a gente tem aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C, como representa o gráfico. E a gente vai identificar agora quais são os processos termodinâmicos que esse gás está passando. De A para B, a gente percebe aqui, ó, que a pressão é constante. Igualzinho à primeira questão que a gente fez. De A para B, a gente tem então uma isobárica. Certo? Se a gente está falando de pressão constante, a gente tem uma isobárica. De B para C, a gente tem o quê? Ó? O volume é constante, né? 3VO ali de volume. Então a gente tem uma isovolumétrica. Certo? Como ele está perguntando do trabalho total, eu já vou dar de antemão aqui, ó, que o trabalho ele é igual a pressão vezes o ΔV. No caso de uma isobárica, quando a gente tem uma isobárica, a gente calcula o trabalho desta forma. No caso, a gente pode usar também para a gente identificar aqui na isovolumétrica, a gente vai ter o quê? Ó? Isovolumétrica, o volume não muda, né? Esse termo aqui, ó, ΔV, se ele não tem variação, o trabalho vai ser zero, tá? De antemão, a gente já pode observar isso. Esse trabalho ele depende da variação do volume. Se o volume não está variando, ele vai ser nulo, certo? Mas, vamos lá. Na questão, ele quer que a gente calcule, então, a pressão vezes o ΔV no processo de A para B, né? Como eu falei, precisaria ser uma isobárica. Então, o trabalho aqui ele vai ser igual à pressão. Que é a pressão do ponto A até o ponto B? É 3PO, tá? A gente vai ter 3PO, então. E a gente vai pegar aqui o ΔV. ΔV é volume final menos o volume inicial. O volume final aqui é 3VO, menos o volume inicial, que é o próprio VO, certo? O trabalho, então, ele vai ser igual a 3VO vezes 3 menos 1, né? Que aqui a gente teria 1VO, ó, 1VO, 3 menos 1 vai dar 2VO. Então, esse trabalho, ele vai ser igual a 3 vezes 2, 6PO vezes VO, certo? 6 vezes PO vezes VO. Como a gente viu isso aqui, a gente está, então, com a resposta correta na letra B, certo? A gente tem, então, a letra B como resposta correta. Então, vamos para a próxima questão, questão 4.
A gente, então, agora tem a quarta questão aqui para fazer, que é da Unirio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela fala assim: o gráfico mostra uma transformação ABC, sofrida por certa massa de gás ideal, ou perfeito, certo? Ideal ou perfeito é a mesma coisa, né? Partindo da temperatura inicial de 300 Kelvin. Na letra A, ele está aqui o gráfico, né? Na letra A ele pergunta assim para a gente: a temperatura do gás no estado C. Então ele quer saber a temperatura nesse ponto aqui, tá? Então, na letra B, ele quer saber o trabalho realizado pelo gás na transformação AB. O que a gente pode fazer aqui? Ó? A gente vai fazer a transformação de A para B e depois de B para C, para poder encontrar o valor dessa temperatura, tá? Do estado C. Então, na letra A, a gente vai resolver desta forma. Ó. PA vezes VA sobre TA vai ser igual a PB vezes VB sobre TB. Estou partindo da relação do Pivot-Pogotot. A gente já viu agora nas questões anteriores, tá? Ela é a lei geral dos gases, né? A gente já viu essa relação aí. A gente vai pegar aqui os valores do gráfico, tá? Ele fala que essa temperatura inicial é de 300. Então, o TA é 300. Então, a gente vai ter aqui embaixo 300. Quem é o PA? PA é a pressão desse ponto aqui, do ponto A. Ela vale 80. Como está mostrando aqui, ó. Ela vale 80. Então, é 80 vezes VA. Quem é VA? O volume do ponto A. Olha aqui, VA. VA é 1. Certo? Isso aqui vai ser igual a quem? PB, que é a pressão do ponto B. O ponto B está aqui, ó. A gente vai ter uma pressão, que é essa daqui, que é 20. Certo? O volume do ponto B, que é quanto? Quanto é o volume do ponto B? Aqui, ó, 3. Isso vai ser dividido por quem? Por TB, que é a temperatura do ponto B. Então, a gente vai ter o que aqui? Ó? 80 vezes 1 dá o próprio 80, né? Isso dividido por 300 vai ser igual a quem? Eu vou passar esse TB já multiplicando para o lado de cá. Então, a gente vai ter TB aqui, né? Multiplicando. Isso vai ser igual a 20 vezes 3. 20 vezes 3 dá 60, certo? E a gente vai resolver isso aqui, ó. Esse zero a gente pode cortar, né? Fica 8 sobre 30. TB, então, vai ser igual a 60 vezes 30 dividido por 8. A gente vai ver isso aqui, ó, como TB igual. 6 vezes 3 dá 18. Sobram 2 zeros, né? A gente vai ter essa relação dividido por 8. Esse resultado aqui, quando a gente dividir 1.800 por 8, a gente vai encontrar o valor de TB. Isso vai dar 225. Ó, perceba que a temperatura está em Kelvin, tá? Então, nossa resposta ali também vai estar em Kelvin. Mas, de antemão, a questão pede a temperatura do estado C. A gente primeiro encontrou a temperatura do estado B. Ah, eu fui para o caminho mais complexo? Fui por outro caminho. A gente poderia já ir direto para calcular o ponto C. Sem problema. Estou fazendo passo a passo para a gente também poder revisar outros conteúdos. Para calcular a temperatura do ponto C, então a gente vai usar a mesma relação. Só que a gente pode ir direto, tá? A gente pode ir ou usando do ponto B ou partindo do ponto C, sem problema. A gente pode escolher qualquer um dos dois pontos para poder calcular. A gente vai ter, então, PA vezes VA dividido por TA é igual a PC vezes VC sobre DC, certo? E aí o que a gente vai poder usar aqui? Ó? O valor de PA a gente sabe ali, ó, que é 80, VA é 1, a temperatura 300, e do lado do ponto C. Ponto C a gente tem uma pressão de 20, a pressão é 20, o volume é 5, e a temperatura do ponto C é o que a gente quer encontrar. Então, a gente vai manipular isso aqui, ó, passando o TC para o outro lado. Do outro lado, a gente vai ter, então, TC igual. Vou passar esses valores também para o outro lado. 300 ele estava dividindo, vai passar multiplicando. E o 80 estava multiplicando, com 1 vai passar dividindo. A gente vai ter, então, 20 vezes 5, que vai dar 100, vezes 300, dividido por 80. TC vai ser igual, então, a 30.000, que é o valor aqui, né? 300 vezes 100 dividido por 80. A gente pode cortar um zero, vai ficar então 3.000 dividido por 8. 3.000 dividido por 8 dá quanto? 3.000 dividido por 8 dá 375 Kelvin, tá? Porque a gente está usando a relação em Kelvin. Tudo bem? Para a letra A foi isso. Vamos lá então resolver a letra B. Na letra B, ele pede para a gente então o trabalho realizado
na transformação AB, certo? Trabalho de A até B. Trabalho de A até B, gente, é essa área aqui, ó, embaixo do gráfico, certo? A gente tem esse trabalho aqui. Só essa área, tá? Essa área, a gente pode olhar aí, ela é um trapézio, tá? Trapézio, a gente sabe que é base maior mais base menor, multiplicado pela altura, dividido por 2, certo? Só que aqui, nesse caso, a gente tem a base menor, como esse valor aqui da pressão, a base maior, esse outro valor da pressão. O volume aqui, né, essa variação no volume é o nossa altura. Então, a gente vai ter que o trabalho ele vai ser igual a PA mais PB vezes ΔV, né, dividido por 2. Cuidado com ΔV, tá? O ΔV é do ponto A até o ponto B. Então, a gente vai ter que o trabalho ele vai ser igual a PA, que é a PA, 80, mais a pressão do ponto B, é 20. Isso aqui multiplicado pela variação do volume. Final menos inicial, né? 3 menos 1 vai dar 2, certo? Dividido por 2. Nosso trabalho, então, vai ser quanto? 80 mais 20 vai dar 100. 2 dividido por 2, gente. A gente pode cortar aqui, né? Então, a gente fica só com 100 mesmo, 100 joules, certo? A aula de hoje foi isso. Resolvemos algumas questões, né? 4 questõezinhas sobre termodinâmica, algumas sobre lei geral dos gases. E te encontro na próxima. Até!